Bom, pessoal, então continuando, né? Deixa eu só estabilizar um pouco a câmera aqui. Vai mexer um pouco, não sou profissional nisso aqui, certo, pessoal? Estamos se adequando. Bom, continuando então, né? Então eu comentei lá, estamos no nosso probleminha lá de determinar a distância entre dois pontos pelo método dos mínimos quadrados, né? Na verdade, a gente está mostrando a essência do método dos mínimos quadrados, né? Então a gente vai pensar a construção dele. Qual que é a ideia por trás? Então, a gente acabou de ver então a importância da redundância, descrever variabilidade e detecção de erros. Então, por isso, o camarada foi lá para a câmera, determinar a distância do ponto A ao ponto B, ele não voltou só com uma medida, né? Então, ele voltou com mais medidas. Então, vamos acrescentar aqui mais algumas medidas. Ele voltou com 99,7. Fez uma outra medida, 99,9. Fez uma outra medida, digamos, 100,4. Certo? Vamos parando por aqui, né, que é só um exemplo, para não ter que ficar fazendo depois bastante contas. Então, o camarada fez 4 medidas da mesma distância, do ponto A ao ponto B. Então, olha a importância da redundância aqui. Claro que isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Estou colocando números. Aqui, ó, pode ver. Então, o que eu quero comentar é o seguinte. Estou colocando números que depois, para fazer a conta, é melhor, né? Porque se eu fosse simular aqui um equipamento com qualidade milimétrica, né? Tem que ficar colocando um monte de zero aqui depois da vírgula e tudo mais. E aqui é um exemplo didático. Assim facilita bastante. Bom, então, mas enfim, se o camarada já olha aqui, ó, essas 4 medidas, ele começa a observar qual que é a variabilidade do processo de medida dele, né? Ó, tá na casa decimétrica, né? Variando nos decímetros, né? Então ele já tem uma noção. Opa, meu equipamento realmente é um equipamento que o fabricante comenta que se espera, então, utilizando esse processo de medida, seja lá qual ele for, que aqui a gente não está importando, mas é aquele equipamento, eu olhei lá no manual e de fato ele fala que tem uma qualidade decimétrica para esse tamanho de distância. Então, opa, que legal, ó, tá aqui descrevendo certinho a variabilidade, interessante. Então, então na nossa área a gente trabalha então com esse sistema redundante, né? Então tem um sistema, todo mundo concorda que isso aqui é um sistema matemático, né? Eu tenho um sistema com quantas equações? Uma, duas, três, 4 equações, né? E quantas incógnitas eu tenho? Uma incógnita, certo? Que é a distância AB. Então eu tenho ali uma incógnita, que é a variável DAB, que eu quero determinar, e eu tenho 4 equações, né? Do ponto de vista matemático, eu precisaria, como eu já comentei, de apenas, como eu tenho uma única incógnita, eu precisaria, nesse caso, uma igualdade direta, eu precisaria de apenas uma equação, né? Como eu tenho mais do que uma equação, então tenho um sistema, do ponto de vista matemático, eu tenho um sistema que é redundante. Então, do ponto de vista matemático, não tem problema nenhum que um sistema seja redundante, tá? Então, às vezes tem estudante que confunde isso. Não tem problema nenhum do ponto de vista matemático um sistema é redundante. Ele pode ser. Qual que é o problema? Digamos que DAB fosse 100,1. Aqui embaixo DAB 100,1. Aqui 100,1 e aqui 100,1 é um sistema redundante. E não teria problema nenhum. Por quê? Porque a mesma variável DAB estava recebendo o mesmo valor. Então seria um sistema redundante do ponto de vista matemático. Um sistema redundante e possível. Certo? Sem problema nenhum o fato de ser redundante. Porém, o que acontece na prática não é isso.
né? A gente já viu em aulas anteriores que o processo de medida possui variabilidade, possui incerteza. Então, justamente por isso que aqui nesse exemplo que eu estou fornecendo, né, temos 4 equações, 4 medidas, e esses 4 medidas a gente nota que tem a variabilidade. Então, ele é um sistema redundante. Agora, analisando do ponto de vista matemático, esse meu sistema redundante, ele é um sistema redundante impossível, um sistema redundante indeterminado, certo? Ou, mais bonitinho, um sistema redundante e inconsistente. Então, isso que é interessante, ó, vocês terem em mente. É justamente esse tipo de sistema de equações, do ponto de vista matemático, que nós, da área da engenharia de agrimensura e cartográfica, lidamos. É um sistema redundante, que tem mais informações do que eu necessito para solucionar o que eu quero, nesse caso DAB, e é um sistema inconsistente. Por que é um sistema inconsistente? Porque, do ponto de vista matemático, esse elemento DAB não pode resultar em valores diferentes a cada momento. Isso aqui é um sistema inconsistente do ponto de vista matemático, né? Perguntinha de prova. Por que o sistema é inconsistente? É tudo aquilo que eu já falei. O sistema é inconsistente justamente porque, devido à propriedade das medidas, né? É uma propriedade inerente da medida, né? Agarrada com ela, né? Impossível de não ter isso. Ele é inconsistente por quê? Porque as observações possuem variabilidade, né? Uma mesma medida de uma mesma grandeza, ela possui variabilidade. Uma palavra bonitinha, ela possui flutuações probabilísticas. Por isso que o sistema é inconsistente. Mas é justamente esse pepino que a gente tem pela frente. Esse é o abacaxi que Gauss e Legendre, que desenvolveram o método, tiveram que pensar. Tá, tudo bem. Redundância é importante? É. Porém, as medidas possuem incertezas, possuem variabilidade. O que torna a ferramenta que eu tenho em mãos, que se chama matemática, né? A ferramenta que eu tenho em mãos é o quê? A matemática. Legal, que é redundante. Legal que eu consigo descrever a variabilidade, a qualidade, isso é importante. Legal que eu consigo detectar se tem alguma observação com erro grosseiro, né? Tudo bacana. Mas e aí? A ferramenta que eu tenho, que é a matemática, ela entra em parafuso quando vê uma coisa dessa. E o que eu tenho em mãos é a matemática, né? Afinal de contas, eu tenho que descobrir o quê? No final de contas, o camarada quer saber qual que é a distância AB. Então, com base nessa minha amostra de medidas, no caso com base nessas 4 medidas, qual o valor? Eu quero fornecer um único valor para a distância B. Então, qual o valor mais provável da distância B de acordo com essa minha amostra, né? Então, vamos escrever aqui para deixar enfatizado. Qual o valor mais provável de DAB? Qual o valor mais provável de DAB? E aqui tem uma coisa importante. O método dos mínimos quadrados não faz milagre. Então, o método dos mínimos quadrados vai fornecer essa solução. A gente vai ver como, né? Mas o MMQ, né, não faz milagre. Se eu tenho uma amostra com qualidade ruim, será o valor mais provável dessa amostra ruim. Se eu tiver uma amostra muito boa, será o valor mais provável dessa amostra muito boa. Ou seja, é o valor mais provável da amostra que eu tenho em mãos, tá? E claro, se é muito boa, se é muito ruim, é relativo, né? Depende da aplicação. Só para dar uma enfatizada. Mas é isso, o MMQ não faz milagre, ele determina o valor mais provável de acordo com o que tem em mãos, de acordo com a sua amostra.
né? Então, qual o valor mais provável? E aqui também há um parênteses, né? Isso aqui é um linguajar do pessoal da probabilidade estatística, né? Então, aqui mostra também aquilo que eu já falei em aulas anteriores, né? Que o ajustamento de observações a gente aprende aqui na engenharia de agrimensura cartográfica, mas ela tem ali suas raízes vinculadas à matéria de probabilidade estatística, né? Isso aqui é um linguajar da probabilidade estatística, né? Em vez de falar qual o melhor valor de DAB com base na amostra, é mais elegante a gente falar qual o valor mais provável da distância B com base na minha amostra, né? E aí, qual seria essa solução? É justamente essa questão que Gauss e Legendre parou para pensar o que fazer para tirar, então, o valor mais provável, né, de DAB. Bom, e aí eu estou falando aqui que as medidas possuem variabilidade e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu estou montando equações, vamos parar para pensar nessas equações. Se eu sei que as medidas possuem incerteza, possuem variabilidade, eu venho aqui e escrevo que a variável DAB é 100,1 metros e ponto final, que DAB é 99,7 metros e ponto final, que DAB é igual a 99,9 metros e ponto final, e que DAB é igual a 100,4 metros e ponto final. Se eu sei que possui variabilidade, né, eu não estou sendo justo com a minha ferramenta matemática aqui. É óbvio que o meu sistema ficaria inconsistente. Não é culpa da matemática. É culpa de quem? É a minha culpa mesmo. Que eu, sabendo a natureza da medida que possui variabilidade, na verdade eu estou montando o modelo matemático errado. Porque do jeito que está aqui esse modelo matemático, está um modelo matemático rigoroso, né? Eu não estou proporcionando nenhuma flexibilidade nessas equações, mesmo sabendo que essas equações possuem, cada uma dessas medidas possui incerteza. Certo? Então, o errado somos nós de querer montar uma equação tão rígida assim, sabendo que a medida é variável, possui incerteza. Bom, o que Gauss e Legendre pensou? Não posso ser tão... Eu tenho que construir um modelo matemático onde essa minha medida, que eu sei que possui incerteza, onde aquela minha incerteza ela seja refletida nesse modelo matemático. Então, eu não posso ser tão rigoroso assim. E aí que surgem os resíduos. Então, Gauss e Legendre introduz no sistema matemático os resíduos de cada medida, que aqui eu vou chamar de V1, V2, V3, e no caso a gente tem 4 medidas, V4, um resíduo para cada equação. O que seriam esses resíduos, né, falando de forma bem didática? É justamente você estar considerando que aquela sua medida possui uma incerteza e que para ela se ajustar ao modelo matemático, você precisa dar uma afrouxada naquele sistema de equações, colocar ali um elemento que corresponda a esse ajuste. Por isso que é ajustamento de observações. Os resíduos vão exatamente fazer esse processo de ajustar as observações nesse seu modelo matemático. Justamente porque, ou seja, você está assumindo, né, que a sua medida possui uma incerteza. Então, introduzindo o vetor dos resíduos, aquela mesma equação aqui de cima fica da seguinte maneira. Então, tudo de novo aqui. Vamos lá. 99,7 metros. DAB 99,9 metros. E DAB igual a 100,4 metros. O que Gauss e Legendre faz
é introduzir os resíduos em cada equação. Então, notem que agora a equação ela fica flexível. Não sei se a palavra flexível é mais adequada, mas você dá uma folga para as medidas, para cada uma dessas medidas. Por quê? Sabendo que elas possuem incerteza, agora não para aqui. Então, ela precisa agora dos resíduos. Esses resíduos vai possibilitar que esse meu sistema, que essas minhas medidas fiquem consistentes com relação a esse modelo matemático, certo? Mais ou menos assim, pessoal, um exemplo didático que eu costumo dar ao vivo em aulas, né, tradicionais. Vamos pegando alguns exemplos, pode parecer bobo, mas tem essa utilidade didática. Imagina uma cadeira. A cadeira tem lá 4 parafusos, vamos imaginar. O camarada foi lá para montar a cadeira e não parafusou direito, né? Esses parafusos. De tal maneira que a cadeira ficou bamba. Então vamos imaginar que o meu modelo matemático seria a cadeira ficar fixa, certo? Sem ficar bamba, uma cadeira ficar fixa. Né? E daí o processo de medida gerou uma cadeira bamba. O cara foi lá e a minha medida foi o tanto de rosca que o cara deu ali nos 4 parafusos, de tal maneira que a cadeira ficou bamba. O que são esses resíduos? Seria o tanto que o camarada tem que ir lá em cada parafuso para terminar de rosquear esses parafusos, né? Para essa cadeira ficar fixa, ou seja, para o sistema ficar consistente. Um exemplo bobo, mas que pode servir aí para fins didáticos. Então, vamos para a parte 3 do vídeo. Vou parar aqui agora para os arquivos aqui que eu estou gravando não ficar muito grande. Vamos para a parte 3 aí do vídeo.